Queridos, que prazer começar um novo formato da nossa escola bíblica dominical. Você vai presenciar apenas 4 pessoas participando no seu núcleo maior da nossa lição, porque esta aula ela é ministrada aos professores que depois vão ministrar as salas da escola bíblica dominical, que nesse domingo passa a ser presencial. E o que nós percebemos é que existem muitas outras pessoas que estão acompanhando a nossa escola bíblica dominical à distância. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Eu moro em Itatiba e não dá para ir à igreja dominicalmente. Então, por isso, eu acompanho a escola bíblica online. E nós vamos manter isto devido ao fato de termos um grande número de pessoas, até fora do país, participando da nossa escola bíblica dominical. E para isso nós queremos manter essa classe online. E os professores dessa classe serão eu e o pastor Cristiano. Então eu espero que você continue nos dando a alegria da sua presença e ela continuará no mesmo horário que você já está acostumado da Escola Bíblica Dominical. Então, seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor Cristiano. Boa noite, professora Cíntia. É com alegria que começamos mais uma vez esta lição com vocês. Vamos orar? Ó Pai, abençoa-nos quando vamos estudar esses assuntos tão importantes e quando vamos ver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Sua palavra. Agradecemos pela bênção, agradecemos pelo cuidado, agradecemos porque o Senhor vai à frente nos dando a tua direção e a tua unção sobre nossas vidas. E que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre cada um de nós. E que possamos sair daqui profundamente esclarecidos por tua palavra e esclarecidos pelo teu Espírito Santo. Por tudo isso, te pedimos a tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E você no YouTube, se estiver mandando para nós perguntas, estaremos entrando depois, posteriormente, nele e deixando informações, talvez até na próxima lição, sobre dúvidas que você enviar para nós. Então, vamos começar esta nova aula. Hoje começamos uma nova revista e tenho certeza que vamos ser tremendamente abençoados por tudo aquilo que vamos estudar. Estaremos estudando sobre Isaías e o objetivo é entender o significado do ofício profético. Hoje existe uma grande dúvida em tudo isso que está sendo colocado através das igrejas. Parece que todo mundo quer ser profeta e todo mundo quer revelar uma profecia que não tem nada a ver com as características da palavra de Deus. E esse é o grande problema, porque ele é usado o Espírito Santo que vai revelar coisas como se fosse um adivinho. E profecia não é adivinhação. E isso é muito importante a gente ter em mente. Então, nós vamos ter a instrução, e esta aula hoje será dividida comigo e com o pastor Cristiano, e vamos estar trabalhando nestas questões sobre ações na nossa vida que precisam ser moldadas pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus. Então, vamos começar esta lição entendendo o ofício profético. Olá, queridos, que prazer estar com vocês. Primeiramente, vocês que estão nos acompanhando neste domingo, domingo pela manhã, e os demais que continuam nos acompanhando ali. Quem sabe você está acessando um pouco mais tarde esta lição, este vídeo, ou durante a semana. Nós desejamos que você tenha uma semana abençoada. Dou mais aqui uma saudação aos nossos professores que estão conosco aqui também nessa aula. E como o pastor Salovi Júnior
mencionou, nós estamos iniciando um novo trimestre com um novo tema, refletindo em cima do livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. O tema de nosso trimestre é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Né? Então você tem aqui o tema para a classe dos adultos que está sendo trabalhada, e durante, então, estes 3 meses, nós vamos refletir um pouco, porque é um dos maiores livros do Antigo Testamento, e aí a gente não consegue olhar todos os capítulos, né? Mas vamos refletir um pouco do que Deus falou no tempo de Isaías e também nos demais. Pastor Salovi, mais à frente, vai trazer um pouco o contexto do profeta Isaías, mas eu quero trabalhar com vocês, primeiramente, sobre o ofício profético, ou os profetas. Bom, primeiramente, nós precisamos localizar aonde estiveram os profetas, como eles trabalharam. E aqui a gente tem o primeiro profeta. Muitos poderiam pensar, olha, o primeiro profeta com certeza foi Moisés, né? Porque foi o primeiro chamado ao Senhor para libertar Israel. Mas quando você estuda a palavra de Deus mais a fundo, você vai perceber que não é bem assim. O próprio Deus chama Abraão de profeta ali em Gênesis 27. Mas ainda antes de Abraão, o próprio Jesus faz uma referência a Abel como o primeiro profeta do Antigo Testamento. E o último seria o profeta Zacarias. Se você abrir a sua Bíblia depois, faça uma consulta lá em Lucas capítulo 11, versículos 50 e versículo 51, quando Jesus está acusando o povo de ter matado os profetas, e ele fala de Abel a Zacarias. E ainda uma referência ao exercício profético da parte de Abel, na verdade, da morte de Abel, como palavra do Senhor, como testemunho, está em Hebreus 11:4. Então, este foi o primeiro e os profetas do Antigo Testamento. Agora, pensando sobre o significado da palavra profeta, ela é colocada tanto no grego quanto no hebraico, primeiramente no hebraico, onde está o Antigo Testamento, e é uma palavrinha chamada nabi. E no Novo Testamento, e até quando o Antigo Testamento é traduzido para a língua grega, a conhecida Septuaginta, é usada a palavra profetês. E ambos têm o mesmo significado, que quer dizer porta-voz. Então, esse é o primeiro elemento fundamental para você identificar em relação ao exercício profético. Ele é o porta-voz de alguém. Então, ser profeta não era uma exclusividade dos homens que são destacados, homens e mulheres, porque haviam profetisas, no Antigo Testamento somente do povo de Deus. Não, havia profetas de todas as regiões ali, porque eles eram porta-vozes de alguém. Mas, em especial, os chamados pelo Senhor, eles eram então os porta-vozes, os portadores da mensagem ou da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer então já uma aplicação e um transporte rápido ao Novo Testamento e aos tempos de hoje. Quem são os profetas hoje? Bom, se você for analisar então o ofício profético, os profetas eram homens chamados, homens e mulheres chamados por Deus, que inclusive eram revestidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vinha habitar sobre eles. E quando você olha o Novo Testamento, você vai perceber que homens e mulheres, pessoas comuns, são chamadas por Deus primeiramente à salvação. E uma vez que eles atendem esse chamado, ou seja, eles entregam a vida a Jesus Cristo, vem habitar neles o Espírito Santo. Ou seja, todos nós que somos, então, feitos filhos de Deus, como diz o evangelista João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Todos nós que somos feitos filhos de Deus, nós temos, então, esta capacidade de levar a palavra de Deus e, de maneira bem mais específica, o evangelho de Jesus Cristo. Então, sim, há profetas hoje, mas não vem trazer nada novo.
não vem trazer nada diferente. Nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se o profeta leva a palavra de Deus, então ele só pode levar o que está na Bíblia. Sim, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo é um profeta. Por quê? Você leva o evangelho de Jesus Cristo, você leva a palavra de Deus. Ainda há uma segunda aplicação à igreja de Jesus Cristo no exercício profético, que é conduzir o seu povo de volta aos caminhos do Senhor, de volta à vontade de Deus. Sim, existem momentos na nossa vida, e isso a nós que já entregamos a vida a Jesus Cristo, a igreja de Cristo, existem alguns momentos que nós estamos andando fora dos caminhos do Senhor, que não estamos condizentes àquilo que aprendemos no Evangelho ou que o Espírito Santo tem trabalhado em nós. E é neste momento que ele levanta homens e mulheres, e esse é chamado o dom de profecia, para nos apontar de volta. Olha, volte ao caminho do Senhor. É a mesma coisa que era feito no Antigo Testamento. A gente vai perceber isso com o profeta Isaías. Volte aos caminhos do Senhor. E estes homens e mulheres ali que são capacitados pelo Espírito Santo com este dom profético, eles vão impelir você a voltar ao caminho. Eles não vão trazer nenhuma novidade. Eles não vão trazer algo referente ao seu futuro. Não, pelo contrário, ele vai lhe apontar para o passado, ele vai lhe apontar para a palavra de Deus, dizendo, volte ao caminho do Senhor, senão você vai seguir por um caminho muito ruim, um caminho que lhe fará mal, se você continuar e persistir. Então, esta é uma rápida introdução do contexto profético do Antigo Testamento e como ele pode ser aplicado hoje, para, enfim, nós podermos observar o profeta Isaías e, então, aprender daquilo que ele tem falado e como nós, profetas desta geração, temos condição de falar a todo o povo de Deus e todo aquele que não é povo de Deus, como eles podem se voltar ao caminho de Jesus Cristo. Tendo dito tudo isso, eu passo de volta a palavra ao pastor Salavi Júnior para que ele dê continuidade à nossa primeira aula. Ok. Lembre-se de um detalhe que talvez surja a primeira pergunta que eu vou pedir ajuda aí aos professores. Em nossos dias, o que qualifica um líder para ser um profeta, ou a expressão muito conhecida para ser boca de Deus? Eu acredito, como o pastor Cristiano acabou de nos falar, né? Todos nós que somos feitos filhos de Deus, nós estamos, então, aptos a levar isso, a essa profecia, ser boca de Deus, falando a respeito da, da vinda de Jesus, falando a respeito da forma como Deus age, vai agir, né? É o mesmo. Então, acredito que a qualificação de ser boca de Deus é a gente ser feito filho dele. Obrigado, irmã Cíntia. Eu entro nessa concordância, nesse sentido, porque é Deus que nos capacita, e a gente aprende no Novo Testamento, a capacitação vem através do Espírito Santo, é Deus que nos capacita para levarmos a mensagem dele. Então, quando a gente vê ali em 1 Pedro 2,9, texto muito conhecido, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que nós anunciemos as maravilhas do Senhor, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos chamados à salvação, mas também nós somos chamados a uma anunciação, né? Um chamado profético a anunciar o que Deus fez das nossas vidas através da salvação em Jesus Cristo, através do Evangelho. Algumas regras precisam sempre estar na nossa mente sobre ser usado por Deus como um profeta. Primeiro, profeta não é jogar assuntos ao ar. No Antigo Testamento, o profeta que fosse falso profeta, ele morria no não cumprimento da sua profecia.
E, sinceramente, eu tenho saudade desse tempo, porque não iria se espalhar pelas igrejas tantas falsas profecias. Eu tenho encontrado pessoas feridas nas igrejas por causa desta famosa profetada. Então, profetada não tem nada a ver com profecia. E tem que entender que a regra é: o Espírito Santo falará das coisas que Cristo já falou. Ele não vai trazer uma nova verdade. Então, se você está sendo um profeta e está agindo fora da palavra de Deus, eu tenho ouvido e escutado algumas coisas que me assustam. Pastores que querem que o seu filho casem com esta ou com aquela moça, diz: é vontade de Deus. Deus me revelou essa profecia que você vai casar com esse moço e vai ser muito feliz. Algumas moças iriam ficar tremendamente felizes e algumas nem iriam esperar a profecia se o rapaz fosse bonito, inteligente, tivesse faculdade, tivesse carro, tivesse apartamento e ganhasse muito bem. Não precisa nem de profecia para um cara desse. Mas se o cara é feio, sem dinheiro, pé de chinelo, aí precisa de muita profecia. E aí a gente tem que entender que isso não é um expediente que a palavra de Deus nos permite usar. Se eu vou ser boca de Deus, deve ter na minha vida temor e tremor para falar aquilo que Deus está me autorizando a falar e aquilo que Deus não está me autorizando, eu, como boca de Deus, eu, como profeta, não posso falar. Então é muito importante entendermos esse aspecto do ofício profético. E se nós entendermos isso, vamos também compreender qual é o contexto das profecias faladas naquele tempo e como vamos aplicá-la num novo tempo. Tem pastores pegando as profecias do Velho Testamento e jogando sem nenhum contexto no Novo Testamento, que estamos vivendo no tempo da graça. Não é assim. Lá era o tempo da lei ou o tempo sem lei. O pastor Cristiano trouxe o tempo de Abel, de Abraão. Era o tempo sem lei. A lei começa em Moisés. Então é muito importante nós termos isto em mente e entendermos que não podemos pegar a porção da palavra de Deus e simplesmente jogar dizendo fora de contexto é isso que Deus está determinando. Se nós tivermos essa compreensão, então estaremos usando a palavra de Deus de uma forma correta e de uma forma coerente. Então é muito importante que você tenha isto em mente, sabendo que Deus lhe deu a bênção de ser um instrumento nas mãos dele. E a nossa aula, ela tem usado uma metodologia que hoje eu deveria estar colocando para vocês antes as informações, para que depois pudéssemos ter um debate mais acirrado. Mas na internet é muito complicado fazer isto. Então, eu espero que você, recebendo esta aula, tendo alguma dificuldade ou alguma falta de compreensão, lança suas perguntas ali no YouTube e nós teremos imenso prazer em continuar colocando para você as situações. Talvez até comecemos a aula com um tira-dúvidas. E assim, então, podemos estar ajudando e auxiliando vocês. Mas eu espero que também com essa compreensão da palavra de Deus, possamos então estar começando. Mas vamos dar uma olhada na situação de Isaías. Quem era ele? Então, abra a sua Bíblia em Isaías 6, versículos de 5 a 8. Vamos trabalhar um pouco nesse texto. A visão de Isaías ao se encontrar com Deus. Quem era ele, qual era a sua situação e o que Deus faz na sua vida e como ele se torna esse instrumento poderoso nas mãos de Deus.
Então, pastor Cristiano, leia para mim Isaías 6, de 5 a 8. Isaías 6, de 5 a 8 diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Muito bem. Primeiro, Isaías era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo tremendamente pecaminoso. E suas ações eram semelhantes às ações deste povo. E quando ele se encontra com Deus, a primeira reação de Isaías: eu vou morrer. Eu vou ser exterminado. O meu Deus é santo e eu estou em pecado. Esta realidade de Isaías é a realidade de todas as pessoas que se encontram com Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é muito importante termos em mente que o retrato de Isaías é o nosso retrato. Agora, Deus está perguntando: posso te usar? Esta é a palavra que cai no nosso coração e diz: eu sou indigno pecador e o Senhor quer me usar como um instrumento da proclamação das boas novas? E Deus diz: sim, você. E Deus então preparou esse plano maravilhoso de enviar Jesus Cristo para se tornar o nosso Salvador e para se tornar aquele que iria nos purificar de todo o pecado. Isaías foi como a brasa do altar. A nossa purificação é diferente. Não fica querendo esperar uma brasa do altar que não vai vir, não. Porque Jesus morreu na cruz e o seu sangue foi derramado. E ele nos purifica de todo pecado. Você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa confessar o seu pecado e suplicar o perdão. E assim você recebe a absolvição e se torna alvo como a neve. Essa é a promessa de Deus de agir em nossas vidas. E logo depois vem a mesma pergunta: quem eu vou enviar? Jesus olha para os campos e eles estão brancos para a ceifa. E ele está tremendamente desejoso de encontrar quem vai ser este que vai ceifar, que vai para a colheita. Ele não nos chamou para plantarmos, porque já está o plantio feito. Ele quer agora que possamos colher os frutos. E isso que é importante termos na nossa mente. Por isso, levar essas boas novas. A palavra de Deus diz como é maravilhoso os pés daquele que anuncia coisas boas. Você é chamado para ser este boca de Deus, este profeta. E que você possa então se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Por isso que é muito importante essa lição de hoje, para nós entendermos isso e nos colocarmos diante de Deus. Mas algumas coisas nós precisamos ter em mente, além de enxergarmos e entendermos essa situação. Nós passamos por um período de grande crescimento no nosso país e também no mundo. Mas agora, esses 2 últimos anos foi um período de grande recessão. Veio a Covid e bagunçou não só a economia,
como bagunçou tudo aquilo que nós entendemos como sociedade, como família, tudo isso sofreu um baque devastador, devastador. E nós precisamos entender que vamos passar agora por um novo período de crescimento. Os países estão já sinalizando este crescimento. E esse crescimento vai ser porque todos estão a uma só voz dizendo: eu não aguento permanecer neste arroxo que eu estou vivendo. Isso vai começar das empresas, isso vai ser por parte dos governos que vão liberar verbas para que o crescimento possa ser deslanchado. E tudo isso vai acontecer. Se você abre o jornal, em qualquer canal, você vai ver as ajudas bilionárias, trilionárias que estão sendo feitas por parte do governo para realmente retomar um crescimento sustentável e sólido. Então, isso vai acontecer. A pergunta é: isto acontecendo no nosso país, acontecerá conosco? É lógico. É lógico que vai acontecer. Mas aí tem que se fazer uma pergunta: o que vai acontecer com as pessoas dos outros países que não estão nesse ritmo de crescimento? Uma das coisas que nós aprendemos que o coronavírus não tem fronteiras. O coronavírus demonstrou para nós que não tem fronteiras. E se nós cuidarmos apenas do nosso país, virá novas cepas, novas cepas, novas cepas, e a vacinação que nós estamos tomando vai cair por terra. Então, é necessário que a riqueza dos grandes países se volte para que esta vacina chegue a todo mundo. Enquanto não chegar a todo mundo, o que é que vai acontecer? Vai continuar fomentando este vírus. Olha, quando a gente fala a origem de onde veio, e chegar lá no interior da Índia, que não tem avião, no interior do Brasil, que você pega um avião até um trecho, depois pega barco até o outro trecho, depois vai pela mata, ah, caminhando dias, e chega lá no povoado. E o coronavírus chegou lá. Como chegou nos grandes centros, como chegou nas grandes cidades, nas pequenas cidades, em todo tipo. Ela se espalhou. Não existe um lugar no mundo dizendo assim: não houve nenhum contágio. Pelo menos não foi anunciado. Se existir, não foi anunciado. Então é muito importante a gente entender que ou nós usamos os recursos para cumprir aquilo que se espera como uma ação global, ou nós vamos continuar sofrendo como uma população mundial. Então, a lição de hoje está querendo trabalhar sobre esta situação, já que está dizendo que o Império Assírio experimentou uma franca expansão e também o Reino de Judá também experimentou esse crescimento. Então, nós, como cidadãos que fazemos parte de uma pátria, temos que ter a consciência e conscientizar com a nossa voz que precisa ter uma ação que atinja toda a nossa população, mas também que atinja todos os povos que estão à nossa volta, para que a vacina chegue a todos. E assim, também os outros cuidados vão chegar, como saúde, como as outras situações de ações médicas e tudo mais. Nós não podemos continuar
agindo apenas por episódio. Basta acontecer uma desgraça, uma catástrofe, e aviões do mundo todo chegam até aquele lugar. Mas tudo foi devastado. Mas aquilo tudo tem que ser reconstruído. Mas reconstruir para continuar no mesmo sofrimento? Fizemos alguma coisa boa? Então, a qualidade de vida do cidadão do planeta Terra precisa ser olhado com outros olhos. É isso que a lição está nos ensinando e é isso que espera. Mas agora vamos focar mais no nosso umbigo. Você sabe que em Provérbios, nós vamos encontrar lá no capítulo 10, versículo 22, e vai nos dizer o seguinte: Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não faz seguir de dor alguma. Quando a bênção de Deus vem sobre nossas vidas, ela vem com o objetivo de despertar a nossa consciência. Eu tenho visto algumas ações que enchem meus olhos de alegria. Uma delas foi com a Joyce Lu, que é minha nora. Ela fez um aniversário e no seu aniversário ela disse: eu não quero presente. Eu quero que vocês, se vão me dar um presente, doem esse dinheiro para uma ONG. E ela então especificou qual seria essa ONG e quem quis participar dando-lhe um presente deu isto. Mas isso não é só minha nora. Eu tenho visto isso na televisão direta. E hoje, chegando aqui em casa, o meu vizinho estava com uma saveiro de uma ONG parado na porta. E aí eu fiquei me lembrando do que ele disse: eu vou me casar. E ele, então, com a sua esposa, disse o seguinte: eu quero que as pessoas tragam gêneros alimentícios. E esses alimentos chegaram em abundância, e agora, então, ele simplesmente estava distribuindo daquilo que ele recebeu. Isso é muito importante. E aí eu tenho perguntado: de quem é o recurso que você tem em suas mãos? Deixa eu ouvir a sua opinião. Eu acho que a Cíntia caiu, então sobrou você, pastor Cristiano. Bom, a palavra de Deus deixa bem claro que do Senhor é a terra, o mundo e tudo aquilo que nele habita. Então, tudo pertence ao Senhor. Inclusive o papel moeda que a gente recebe no início ou no final do mês ou durante o mês, dependendo do seu regime salarial, do seu pagamento, né, das suas comissões. Então, tudo que é meu pertence ao Senhor. A gente até pensa em recurso financeiro, mas eu diria que, aliás, você teria que pensar que é tudo. A sua saúde pertence ao Senhor. Então você pode ter todo o recurso financeiro do mundo, mas se sua saúde estiver mal, não vai adiantar de nada. Então, eu digo isso, olha, todos os meus recursos pertencem ao Senhor, e Ele me concede para que eu possa gerenciá-lo. A gente tinha a expressão antigamente, hoje em dia é difícil de se encontrar, mas você tinha o mordomo, né, que é aquele que gerencia os recursos do dono. Né? Então, o dono do meu dinheiro é o Senhor, e eu faço o gerenciamento, né, conforme ele a mim o confiou. Agora, importante pensar, esse não é o único recurso que ele me confiou. O recurso mais precioso que ele me deu é o tempo. E aí, então, como eu gerencio o tempo? A saúde, como eu gerencio a saúde? A família, como eu gerencio a família? E assim por diante. Exatamente. Nós somos os seus dispenseiros, cuidamos da dispensa do Senhor. Mas é muito importante isso. Meus filhos têm entendido, e o Cristiano é o meu caçula, ele tem aprendido comigo exatamente sobre essa questão.
Se eu sou dispenseiro, aquilo que o Senhor falar para fazer, eu faço. E eles eram ainda juniores, indo para a adolescência, e então eu não costumo dar dinheiro no carro, abrir a janela e dar dinheiro. Eu não costumo fazer isto. Mas um certo dia, uma pessoa de certa idade se aproximou do carro e eu falei para ele, me pega essa nota e dei para ele. Não era uma nota de esmola, era uma nota de dinheiro, né? E aí, então, a, a Cíntia falou assim, mas pai, o senhor não só deu dinheiro, como deu dinheiro grande para essa pessoa. E aí, então, o Cristiano voltou-se para ela e disse, Deus mandou, ele deu. Foi isso, pai? Foi. Então é muito importante a gente ter em mente que agir segundo a vontade de Deus é algo importante. Os crentes da Judéia foram essas pessoas que entenderam essa ação de Deus de uma forma maravilhosa. Eles ouviram a voz de Deus e, pela vontade de Deus, ajudaram os crentes de Jerusalém. E eles ajudaram de uma tal forma que nem a igreja de Jerusalém esperava receber recurso tão abundante daquela igreja, já que era numa região pobre. E é isso que a gente precisa entender e compreender. E se nós entendermos isso, vamos ter a bênção de Deus que tudo aquilo que nós formos fazer com os recursos que estão na nossa mão, primeiramente ao Senhor. Repito, primeiramente ao Senhor. E depois às pessoas pela vontade de Deus. Se você fizer isso, você sem dúvida estará gerenciando o recurso segundo a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos para a situação do nosso povo, a gente vai encontrar uma situação de desigualdade fenomenal. Nós vemos algumas ações do governo. E aí a gente tem que pôr a mão na cabeça e dizer: essas ações serão a solução para o Brasil? Bolsa Família, o que vocês pensam sobre isso? Eu estou tentando, ainda não conseguir localizar o texto. Quando eu localizar o texto, eu falo. Mas é muito curioso quando a gente olha ao Antigo Testamento, a nação de Israel, e observa algumas coisas no tempo de hoje. A Bíblia coloca que para nós como filhos de Deus, temos a necessidade de cuidar da família de Deus, daqueles que estão necessitados. Na Bíblia era destacado o órfão e a viúva, porque ambos não tinham quem os sustentasse. Inclusive a viúva, quando perdia os seus filhos, que era o caso de Noemi, ali no livro de Ruth, perdia o direito à terra, que era da onde eles extraíam o sustento. O sustento, a terra pertencia apenas ao homem. Esse era o tempo, essa era a lei daquele tempo. E a nação, ela era compelida, isso estava no código de lei da nação, que ela era compelida a cuidar do necessitado. Ela tinha essa obrigação por lei. Aí você pode dizer, pastor, mas a nossa nação também tem isso. A nossa lei garante a direito à moradia, direito à educação, direito à dignidade. Mas há uma grande diferença, porque aquela nação, quem conduzia era o Senhor, e todos se enxergavam como um só povo, uma mesma família. Hoje, este sentido não passou a uma outra nação, isso passou a o sacerdócio real, ou a nação santa, que são os filhos de Deus. E parte disso é representado na igreja. Então, sim, a igreja tem o dever de cuidar dos seus necessitados. Agora, a Bíblia também não exclui a necessidade do trabalho, onde o apóstolo Paulo deixa bem claro,
digno é o trabalhador do seu salário. E ele fala aos Tessalonicenses: quem não trabalha, não coma. Ou seja, não é uma desculpa para que você não trabalhe, não obtenha o sustento. Mas existem pessoas que de fato não conseguem obter o sustento, como por exemplo, um menor de idade, uma criança, ou alguém que está com dificuldades de saúde. E esse, de fato, Deus nos constrange a demonstrarmos o amor através disso, através de atender essas necessidades. Muito bem. Uma das coisas que nós entendemos é que eu tinha um membro da igreja que ele trabalhava para uma grande empresa que fazia o recolhimento da parte do lixo da cidade de São Paulo. E eu tinha uma informação que 30% do lixo era alimentos. E ele disse, pastor, isso não diminuiu, pelo contrário, isso aumentou. Estamos beirando a 40% do lixo de São Paulo, da região que eu recolho, e essa região é iniciando do centro para a zona leste. A empresa dele recolhia o lixo daí, e ele dizia, hoje é 40% de desperdício de alimento. Então você imagina, se nós hoje estamos tentando dar uma Bolsa Família, se cada um entendesse que ele pode ser um agente transformador da nossa sociedade e ajudar uma outra pessoa a se alimentar, como que isso seria bom? É lógico que algumas ações nos revoltam quando é dado um alimento e você percebe depois que esse alimento que foi dado é jogado fora porque ele se estragou por uma falta de armazenamento ah, importante e cuidado que a pessoa não fez. Então dá uma certa revolta. Puxa, eu me esforcei para levar o alimento e a pessoa jogou o alimento fora porque não soube utilizar esse alimento. Eu sei disso, mas a gente deve então escolher uma outra pessoa para ajudar, não parar de ajudar. E isso é muito importante. Na nossa igreja, nós temos a Cesta do Amor. Então, nós levantamos os recursos e existem pessoas que são responsáveis dentro da nossa igreja por levar e distribuir esse alimento a pessoas que foram pré-selecionadas, quer sendo membro da igreja, quer não sendo membro da igreja, para atender a necessidade específica da alimentação. A nossa igreja é uma pequena igreja, mas ela faz uma grande obra social procurando atingir essas pessoas e não só atingir essas pessoas, como atingir uma das nossas grandes obras, que é a Cristolândia. E então nós estamos focados em agir desta maneira, mas também tanto eu quanto o pastor Cristiano fazemos parte do Lar Batista. Nós somos responsáveis por gerir um orçamento monstruoso que vai cuidar de mais de 1.500 crianças e perto de 300 funcionários. Eu já estou nessa função há mais de 12 anos, sendo presidente ou vice-presidente desta entidade chamada Lar Batista de Crianças. E a gente sabe da responsabilidade que temos de estar indo e atendendo essas necessidades em parceria com o governo, para que realmente essas crianças possam, quando a família perde a sua guarda, então haja um lugar onde elas são tratadas com amor, com carinho, geram crescimento. Nós vamos completar 80 anos de existência e centenas e milhares de pessoas foram criadas dentro do Lar Batista de Crianças. Entregamos à sociedade bebezinhos que recebemos e entregamos cidadãos com 18 anos de idade. E isto, então, é algo muito importante a gente
ter na nossa mente que a gente tem que trabalhar com estas desigualdades. E se nós trabalharmos com essas desigualdades, nós vamos melhorar a nossa pátria e vamos melhorar o mundo. Então, a lição está nos chamando para esta situação, mas também a lição traz para dizer algo. Se nós fôssemos olhar o nosso país pela mortandade, nós diríamos que estamos em guerra permanente. No Brasil, morre mais gente do que países que estão em guerra. Essa é a grande verdade. Mas são em acidentes, são em outras situações que tem chegado esse grande número de mortandade. Mas quando geram uma guerra numa região, num país, há um êxodo fenomenal. Quando há um desarranjo do governo, onde as pessoas não conseguem mais o seu sustento, há um êxodo desse país. Nós recebemos agora da Venezuela um grande número de pessoas. Recebemos do Haiti um grande número de pessoas. O nosso país se caracteriza como um país que acolhe os estrangeiros e tem dado cidadania a centenas, milhares de pessoas dentro do nosso país. No nosso país não dá para dizer, olha, nós somos esta raça. Eu acho que as Nações Unidas deveria ser no nosso país. Porque tem gente de tudo quanto é lugar do mundo formando a unidade da Federação Brasileira. Somos cidadãos brasileiros, quer nascidos na nossa pátria, quer sendo recebidos em nossa pátria. Mas é triste ver países que não estão agindo dessa maneira. Há países na Europa que eles estão encolhendo. Significa, morre mais gente do que nasce. E mesmo assim as suas fronteiras estão fechadas. Uma hora, esse país deixa de existir se não abrir as suas fronteiras. Porque a sua população não estão gerando filhos. Não é um controle lá da China que só pode ter um filho. É sem controle. Mas as pessoas acharam que filho incomoda, que filho dá trabalho. E então decidiram não ter. Eu tenho sonhos a buscar, projetos a realizar, e não está na minha mente a ordem que o Senhor deu, crescer e multiplicar. Então, esta é a situação que nós temos que ter em mente, de olhar para o nosso país e termos alegria do que acontece. É perfeito? Não. Tem muitas coisas que nos assusta quando vamos mexer tudo quanto é lugar. É uma verdade. Mas nós temos que olhar as coisas boas que estão acontecendo e agradecer a Deus. E se isso acontecer, vamos ter a benção de Deus. Olha, na lição de hoje, nós olhamos a visão profética. Mas nós não pensávamos que Isaías iria mexer com esses dois temas que foram separados para esta aula de uma maneira tão profunda. Como é que o meu país deve trabalhar com a sua receita? Como é que eu devo trabalhar com a receita que Deus coloca na minha mão? Como é que eu devo trabalhar com as questões das desigualdades ao meu redor? Como é que eu devo trabalhar com as desigualdades no meu país? Como é que eu posso me conscientizar de não jogar comida fora?
como é que eu preciso trabalhar com relação ao estrangeiro. A palavra de Deus diz algo que é tão importante, que se eu for hospitaleiro, eu poderei abrigar anjos em minha casa. Olha que privilégio é esse que Deus nos concede, da bênção de Deus, mas eu preciso ter isso como mente. Na minha mente, de uma forma bem clara, que eu sou um agente transformador. Pois não, pastor Cristiano? Não localizei o texto exato que eu queria, mas aqui já localizei um que trabalha bem alguns desses aspectos. É Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Diz assim: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, a gente vê como nós, como profetas dessa geração, vamos falar, é claro, ao longo do trimestre, várias outras mensagens à luz do livro de Isaías, mas nesses primeiros capítulos que nós abordamos, nós, como profetas da geração, temos que levar o nosso país a começar das nossas casas, das nossas carteiras, das nossas igrejas e, à medida que formos levando a verdadeira mensagem do Evangelho, levar a mensagem de justiça àqueles que precisam, né? Então, queria deixar mais esse texto aqui. Muito obrigado pela cooperação. Há alguma outra palavra, Cíntia? Muito bem. Queridos, estamos chegando ao final desta aula e o meu desejo é que você realmente comece a pensar. Comece a pensar. O que é que eu posso fazer? Eu tenho escutado alguns projetos de pessoas que estão perto de mim que me encantam. Pessoas que querem fazer a diferença. E eu tenho visto essas pessoas com ideias fantásticas, usando a sua criatividade e fazendo com que o seu recurso se multiplique e multiplique a ajuda. Nesse período agora, uma empregada doméstica que necessitava de uma cesta. Sabe o que acabou acontecendo? Ela tinha 300 famílias que recebiam cesta da parte dela, da estrutura que ela organizou. E aí foi entrevistada. Como você que precisava de uma cesta, não só tem a cesta que você precisava agora, mas você tem mais 300 famílias que recebem cesta. Ela disse, eu comecei a conversar com pessoas, não só pensando na minha necessidade, mas na minha comunidade. E aí então fui fazendo uma relação e foi chegando material, e foi chegando material, e foi chegando material, e isso aconteceu. Isso também aconteceu lá em Campinas, na Nova Canaã. Havia uma comunidade que uma mulher me procurou e disse assim, pastor, nós temos uma sala lá na nossa comunidade que me deixaram usar. E o meu desejo é fazer comida. Eu falei, fazer comida não é uma coisa tão simples. Aí ela disse, não, eu tenho mães que têm tempo para fazer comida, mas não têm alimento. Que tal o senhor entrar nessa ajuda? Eu falei, ok, vamos entrar. Fui no Ceasa. Ceasa é Campinas? Ceasa é Campinas. Fui no Ceasa e consegui todo dia a comida chegando lá. Conversei com alguns empresários de açougues e eles começaram a mandar carne. Conversei com o mercado e o mercado começou a mandar gênero alimentício. Daqui a pouco a comunidade toda, as crianças, não tinham que ir para a escola para comer. Eles comiam e iam para a escola. Não iam mais para a escola com fome. O problema de saúde da comunidade cresceu em melhorias fantásticas só por causa da alimentação.
Uma nutricionista se uniu àquele esforço e começou a ajudar. E aquela mulher estava radiante de poder fazer isso. Pessoas que simplesmente têm o desejo no seu coração e dizem: eu quero fazer a diferença. Eu espero que com essa lição comece a nascer na sua vida e no seu coração, que você, como um profeta da parte de Deus, boca de Deus, pode agir de uma forma integral na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus continue falando a cada um de nós através do seu Espírito. Fiquem com Deus, uma excelente semana na presença do nosso Pai. Deus os abençoe.